Meu amado filho, é com muita alegria que desejo me comunicar com você hoje. Na verdade, gostaria que soubesse que você foi criado muito parecido comigo. Gênesis 1:26. Por isso, tenho certeza que você também gosta de se comunicar e sente falta de um relacionamento contínuo e salutar. No livro de Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, está muito claro que amo me comunicar com meus filhos. Me comunico com o ser humano de muitas maneiras, e uma das maneiras mais nobres e reveladas desta comunicação é que, além de ter usado os profetas para falar aos pais no passado, nestes últimos dias falei a todos vocês por intermédio de Jesus Cristo. Há pessoas que dizem poder prever o futuro. Geralmente na virada do ano, no início de um campeonato esportivo ou antes das eleições, esses adivinhos dão seus palpites sobre o futuro. Às vezes, as previsões são feitas em linguagem ambígua, algo como: uma pessoa muito famosa morrerá em breve. Talvez você já tenha se surpreendido com a precisão de alguns desses profetas, ou observado como outros falharam em suas predições. Através desta cartinha de hoje, vou lhe mostrar na minha palavra pessoas que receberam diretamente de mim revelações muito especiais. Na verdade, são os meus profetas. Eles não só revelam o futuro, mas também reinterpretam o passado e o presente de modo a evidenciar a minha atuação na história. Todos os autores humanos da Bíblia foram profetas, mas não só esses. As Escrituras contam de homens e mulheres agraciados com o dom profético que não escreveram a Bíblia. Esses profetas pregaram e escreveram mensagens inspiradas que se aplicavam a pessoas de um tempo e de um lugar específico. Nesta cartinha, você conhecerá a profecia do Apocalipse, que revela que eu chamaria alguém e lhe daria o dom de profecia no tempo do fim. Você conhecerá, na verdade, a respeito de minha mensageira para a vossa época e descobrirá como seus escritos contribuem para que tenhais uma compreensão melhor de Cristo e da Bíblia. Iniciarei falando das duas características essenciais do meu povo para os últimos dias. Apocalipse 12:17, que são: primeiro, guardar os meus mandamentos; segundo, ter o testemunho de Jesus. Para muitos cristãos, o sinal identificador da igreja verdadeira é a realização de curas e milagres, incluindo o falar em línguas estranhas. Alguns acreditam que somente a pregação do Evangelho constituiria essa marca de identificação. Porém, o Apocalipse revela que o meu povo, no tempo do fim, teria fé em Jesus e guardaria os meus mandamentos. Bem, meu filho querido, os meus mandamentos você já os conhece e sabe até onde estão escritos. Porém, o que significa o testemunho de Jesus? Se você ainda não sabe, escute o que o anjo disse ao meu servo João, em Apocalipse 19:10. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isto quer dizer, meu amigo, que antes da segunda vinda de Cristo, o Apocalipse afirma que o meu povo seria reconhecido por duas características especiais: guardaria todos os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus, que é, na verdade, o espírito de profecia, ou dom profético. 1 Coríntios 14:1, Apocalipse 22, versículo 9. Muitos afirmam que o dom profético está limitado apenas aos profetas dos tempos bíblicos. Mas, na verdade, meu amado filho, no livro de Joel está dito que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel 2, 28 e 29. O apóstolo Pedro confirma esta verdade citando o texto de Joel e aplicando aos últimos dias da história deste mundo, o tempo que antecede a volta de Jesus. Atos 2, 16 a 21. Então, meu filho, acredite, a minha igreja tem que ter o dom de profecias. Todos os dons espirituais são importantes, mas se você não usar o seu dom para o crescimento dos santos, estará contradizendo o que Paulo disse em Efésios 4, versículos 11 a 13, que os dons têm que ter em vista o aperfeiçoamento dos santos
para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Quando concedo os dons do Espírito, tenho como finalidade proporcionar o crescimento espiritual da Igreja por meio de diversos ministérios. E esse aperfeiçoamento serve para o benefício da Igreja, até que todos cheguem à completa maturidade espiritual. Entendeu, meu amado? Agora, filho, preste atenção. Tome cuidado com os falsos profetas. Para isso, deixei na minha palavra características bem claras de como discernir se o profeta é verdadeiro ou não. Isaías 8, versículo 20. Vou relacionar estas características para você. Primeiro, a vida e os ensinos do profeta verdadeiro devem estar em conformidade com a minha palavra e minha lei. Deuteronômio 13, de 1 a 3, Mateus 7, de 15 a 17. Segundo, ele ou ela também tem que crer na doutrina da encarnação de Cristo. 1 João 4, 2. E terceiro, suas profecias precisam demonstrar origem sobrenatural ao se cumprirem. Deuteronômio 18, 21 a 22 e Jeremias 28, versículo 9. Então, meu filho, somente alguém que apresente todas essas características pode ser identificado como um profeta verdadeiro. O próprio Jesus deixou uma forte advertência com relação aos profetas. Disse ele: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 24. Por isso, leia sempre a minha palavra. Ela te previne contra os falsos profetas. 1 João 4, 1 e Mateus 7, 15, que introduzem ocultamente heresias destruidoras e exercem uma influência corruptora na igreja. 2 Pedro 2, 1 e 2. Também os adivinhos, estes estão incluídos na lista dos falsos profetas, assim como os astrólogos, encantadores, magos, médiuns e feiticeiros. Deuteronômio 18, 9 a 12, Apocalipse 22, versículo 15. Ensinar o engano como sendo verdade, distorcendo ou usando as escrituras parcialmente, é uma característica dos falsos profetas, mesmo que eles sejam populares e tenham grande aceitação. Fique esperto. Meu filho, ouça agora as minhas palavras: se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Números 12, de 6 a 8. Eu não falo por meio de bolas de cristal, pela palma da mão, pelos astros, nem pelos mortos. A Bíblia descreve alguns fenômenos físicos que eventualmente são percebidos nos profetas enquanto estão em visão. Por exemplo, perda da força física, Daniel 10, 8, recebendo depois forças físicas sobrenaturais, Daniel 10, 18 e 19, ausência de respiração, Daniel 10, 17, e perda dos sentidos, Daniel 10, 5 a 8. O profeta também pode ter os olhos abertos, fixos em uma direção durante a visão. Números 24, 4. Finalmente, meu filho amado, quero te dar um lindo conselho. Crede em mim, o seu Deus, e estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperarás. 2 Crônicas 20, versículo 20. Eu vos dei a Bíblia por intermédio dos meus profetas. 2 Pedro 1, 20 e 21. Também vos dou orientações específicas por meio de profetas que não escreveram a Bíblia, mas cujas mensagens faladas e escritas devem ser recebidas como minhas mensagens para vocês. 1 Tessalonicenses 5, versículo 20. Repita comigo, meu filho, o seu compromisso de hoje. Entendi que a igreja verdadeira no tempo do fim seria especialmente caracterizada por dois elementos: a guarda de todos os mandamentos e a manifestação do dom de profecia. Reconheço que uma das pessoas que receberam este dom foi Ellen G. White. Ela escreveu muitos livros, não para substituírem a Bíblia, mas para explicar com mais clareza as mensagens milenares das Escrituras Sagradas. Ellen White era comprometida com o Senhor Jesus, o tema principal de seus escritos, e deixou claro que as mensagens que recebia em sonhos, visões e pensamentos inspirados provinham dele.
Eu me comprometo a conhecer mais sobre esta igreja e o ministério de Ellen G. White. Decido viver de acordo com os ensinos bíblicos, buscando nas profecias das Escrituras o caminho que conduz à salvação. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Agora, filho, escreva sua cartinha para mim.